queria trazer agora um jogo que na hora do sorteio, quando as bolinhas colocaram essas duas equipes frente a frente, e a gente chamou a atenção na hora, todo mundo já queria falar sobre esse jogo, que é Botafogo da Paraíba e Flamengo. A gente sabe o tamanho, Cássio, do Flamengo no estado da Paraíba. Uma torcida muito maior do que a dos times locais. Como é que você imagina a atmosfera e o cenário desse jogo, sobretudo porque a ida, com tudo zeradinho, vai ser em João Pessoa? Tá? Como é que você imagina o cenário desse jogo? O que é que o Botafogo faz relacionado à divisão de torcida, preço de ingresso? Ficou aí ficam alguns dilemas para o Botafogo administrar essa partida. A gente sabe que a chance técnica do Botafogo atravessar o Flamengo em 2 confrontos é muito perto de 0. Mas fazer uma grande partida, tentar algo ali no primeiro jogo, sempre está em aberto, né? O Botafogo tem uma vitória histórica sobre o Flamengo no Maracanã. Tirou a invencibilidade longa do Flamengo, acho que em 1980. Ganhou no Maracanã por 2-1 o Flamengo de Zico. E o Flamengo seria o campeão brasileiro daquele ano. Seria o primeiro título brasileiro do Flamengo. O Botafogo ganhou do Flamengo lá. Sobre esse jogo, no Almeidão, acho que está 18 ou 19 mil pessoas. A capacidade está limitada hoje. O Almeidão é o estádio de João Pessoa, né? A final do Paraibano lotou, a torcida do Botafogo encheu o estádio. Eu vou pegar esse exemplo para esse jogo. Eu acho que deu 16 ou 17 mil pessoas. Foram 2 mil do Souza, que pegaram os 10% ali nessa faixa, ou um pouquinho mais do que 10%, e o resto do estádio inteiro encheu com a torcida alvinegra do Botafogo, o xerife, a autoridade da Paraíba. Nesse jogo, Fred, o Flamengo veja só, alguns elementos, como é muito curioso que esse jogo existe. O Flamengo jogou na Paraíba esse ano, pelo Campeonato Carioca. Tinha jogado ano passado no próprio Almeidão, uma renda muito boa, de 1,5 milhão, a maior renda da história do futebol paraibano, somente, e jogou esse ano no Amigão, que é um estádio idêntico, mas que fica em Campina Grande. E aí a renda não foi tão boa, porque os ingressos foram caríssimos e o Flamengo jogou com o time, assim como já tinha jogado ano passado, ninguém sabia, mas jogou com o time reserva e dessa vez a galera meio que esperava, foi um time júnior, a renda não foi boa, a resposta do público não foi tão boa dessa vez. O time principal do Flamengo estava nos Estados Unidos. E para completar esse cenário, ou seja, o Botafogo encheu seu estádio recentemente, o Flamengo jogou na Paraíba recentemente e faz uma semana que saiu uma pesquisa de torcida na Paraíba. Vê a quantidade de elementos para debater esse tema. Uma pesquisa do Instituto Anova, que ouviu 2.002 pessoas, entre os dias 27 e 29, a pesquisa está fervendo, 27 e 29 de março de 2025, margem de erro 2,2%. E eles divulgaram, na ocasião, só a parcela do percentual das pessoas que... entre os torcedores, o percentual de cada time entre os torcedores. Ou seja, o Flamengo tem, entre os torcedores, 52,3%. Só que isso é meio falho você dizer esse número, porque a camada de torcedores não é 100% da população. Isso é a camada de torcedores. Tem as pessoas que não gostam de futebol. E aí esse número, Fred, o número de torcedores, ele na Paraíba, hoje, segundo o Instituto Anova, seria de 58,7%. Então, pegando esse número, é possível projetar qual seria o percentual do Flamengo, não só do Flamengo, como de todos os outros clubes, dentro da população 100%, ou seja, juntando quem torce e quem não torce. E ainda assim, o número do Flamengo continua enorme. Só que, em vez de ser 52,3%, o Flamengo tem 30,7%. Mas aí é 30,7 concorrendo com quem não torce. Por exemplo, quem não torce representa 35,1, porque ainda tem 6% que não sabe nem o que é, se torce ou se não torce. É a pessoa que não sabe responder. Eu fico assim de cara, uma pessoa, tu gosta de futebol? Cara, não sei. Eu desconsideraria uma resposta dessa. Eu botaria não. Se o cara não sabe, se gosta ou não gosta, para mim é não. Aí vai pensar assim, tu gosta de futebol? Cara, não sei. Mas, enfim, botaram lá, não sabe. Então, Fred, o Flamengo tem 30,7%, é o clube mais popular da Paraíba. O segundo lugar é o Corinthians, que tem 6%, 6,7%. Então, não é que o Flamengo seja o líder e o Corinthians está ali, é o líder. Por exemplo, o Corinthians, na verdade, ele concorre com o Palmeiras, que tem 5%, é com o Vasco, que tem 4,5%.
A preocupação do Corinthians é muito maior em permanecer em segundo lugar do que tentar encostar no Flamengo. Não irá encostar na Paraíba. Isso nunca irá acontecer, não nessa realidade, só no multiverso da Marvel. Nunca o Flamengo vai ver um segundo lugar se aproximar. Pelo menos não enquanto a gente estiver vivo. A preocupação do Corinthians como segundo lugar é continuar sendo segundo. E aí essa pesquisa, para os clubes paraibanos, o 13 tem 1,5, o Botafogo tem 1,4 e o Campinense tem 0,8. Em termos absolutos, seriam 63 mil torcedores do 13, 58 mil do Botafogo e 33 mil do Campinense. Aí, se algum paraibano estiver aqui na live, eu vou dizer, calma, o cara deve estar enlouquecendo, calma. O Botafogo não tem só... Primeiro que existe a margem de erro, né? Pela margem de erro, o Botafogo pode ter 3,6%, por exemplo. Mas vamos considerar o número que eu falei, 58 mil. O Botafogo não tem 58 mil. O que a pesquisa diz é que, para a primeira pergunta, qual time você torce? O Botafogo, 58 mil pessoas apontam o Botafogo como primeira opção. A pesquisa, ela indicou a segunda opção, uma pergunta válida só para clubes paraibanos. Infelizmente, eu não consegui calcular o número de torcedores, porque nessa segunda pergunta, eles não responderam quantas pessoas não gostam de futebol. E o número pode ser diferente. Não necessariamente a quantidade de gente que gosta de futebol paraibano vai dar 58%. Pode dar 30%, pode dar 40%, enfim. Mas, considerando só os torcedores que têm um segundo clube na Paraíba, e repito, não sei o quanto isso representa dentro do total, o Botafogo tem 26,8%. Aí os paraibanos, o 13 tem 29,4%, o Botafogo 26,8% e o Campinense 23,4%. Tudo bem equilibrado. Só que eu não sei desses 26% do Botafogo, quanto isso representa, se isso tem 100 mil, 200 mil, 300 mil, não tem como calcular. Mas é óbvio que existe uma base enorme de gente que torce pelo Botafogo, mas que não vê o Botafogo como primeiro time. Vê justamente o Flamengo como primeiro time. E aí a gente chega nesse momento de que o que é que o Botafogo Clube fará? Colocará um ingresso caríssimo para ganhar renda, mas ele pode ganhar renda com o seu próprio torcedor. O seu torcedor vai querer ver Botafogo e Flamengo. Ele vai dar só 10%, como deu para o Souza, vai dar 2 mil ingressos para o Flamengo. Se isso acontece, para um torcedor do Flamengo pode ficar chateado, mas eu estou falando pela ótica do Botafogo. Pela ótica do Botafogo, seria um movimento histórico. Seria um movimento histórico. Teve Botafogo e Flamengo, e o Flamengo teve 2 mil ingressos no Almeida. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas seria um movimento histórico. Primeiro, ele faria a renda com o torcedor dele, o ingresso seria caro, faria com o torcedor dele, e de repente um bocado de flamenguista também comprando descaracterizado na torcida do Botafogo, mas tendo que ficar calado na torcida do Botafogo. Mas assim, o Flamengo terá 10%. Mas eu vou até ser flexível. O Flamengo vai ter, sei lá, 20%, 15%. Ainda seria uma resposta muito boa, porque o que se imagina é um meio a meio, nesse caso. E há muito tempo esse jogo não acontece para a gente ter para saber o que é que vai fazer agora. Isso vai passar muito na cabeça do presidente do Botafogo, da SAF do Botafogo, melhor dizendo que é uma SAF agora, é um outro pensamento, inclusive. É um outro pensamento do que é como o Botafogo fará esse jogo, se é só uma questão de mercado, a torcida do Flamengo paga 200 e é isso mesmo, sei lá. Na verdade, o preço tem que ser o mesmo, né? Mas enfim, porque a galera costuma fazer isso. Mas como não faz, o Flamengo, inclusive, adotou a medida correta, reciprocidade. Todos os ingressos do visitante no Brasileiro, o preço vai ser o mesmo no Maracanã. Quem botar 300 é 300 no Maracanã. Acho certo. Já que a turma fica empurrando... Mas no caso do Botafogo, que é um jogo na vida, outro na morte, não mas vai ter na volta, né? Fazer isso. Mas vai ter na volta do Maracanã. Sim, aí o cara sei, do Botafogo... Mas isso eu tava falando do Brasileiro. Então, Fred, o Botafogo tem algumas sinalizações. Eu acho que... Agora, o achômetro. Acho que vale o achômetro. Eu acho que tem como a renda ser enorme. Com a torcida do Botafogo, ou pelo menos caracterizada como torcida do Botafogo. Não sei dizer se for meio a meio vai dar mais jeito, vai dar mais dinheiro, talvez. Mas acho que com um 80%, 20%, eu acho que o Botafogo conseguiria fazer já uma grande renda. Se for meio a meio, o meio a meio sinalizaria que não tem muito o que fazer. Assim, é isso e pronto. Mas eu acho que o Botafogo tem essa oportunidade de qual é a lógica do Botafogo? Botafogo da Paraíba. A prioridade dele é a torcida dele. A prioridade dele é ele, não é o Flamengo. O Botafogo não pode priorizar o torcedor dele que também gosta do Flamengo. Ele tem que priorizar o torcedor dele que gosta dele. Eu tomara que o torcedor do Flamengo entenda essa lógica. Essa lógica é do Botafogo. O que é melhor para mim? Para mim é que minha torcida veja esse jogo.
Então, se ele achar que a torcida dele consegue colocar 80% pelo menos do Almeidão, eu acho que deveria fazer isso. Se fará, acho difícil. Tem um detalhe desse confronto também, Fred, que é o seguinte: o jogo da volta, o Flamengo vai estar envolvido com, primeiramente, né, antes do jogo da volta, Flamengo e Botafogo, e logo depois é Palmeiras e Flamengo. Então, os dois jogos que envolvem o jogo da volta, se por acaso o Botafogo conseguir segurar aí, tal, pode ser que tenha uma diversão aí no jogo da volta no Maracanã, porque o Flamengo vai estar dividindo a atenção aí com Botafogo e Palmeiras, né? Não são quaisquer equipes. Só o último ponto, só para colocar, seja qual for a opção das opções que eu dei, terá, provavelmente, o cara que é Botafogo e Flamengo. Vai estar ali. Descaracterizado e ali. E de repente, durante o jogo, o cara simpatiza mais com um, com o outro. Essa figura provavelmente vai existir porque ela existe. Não dá para negar. A gente não vai dizer que essa figura não existe. Sobretudo em João Pessoa. Enfim, agora é ver como é que será. Vamos lá. Eu tenho algumas visões, dúvidas. Eu acho que esse jogo vai gerar muita dúvida, tá, Cássio? Na cabeça da SAF do Botafogo, de quem gere o Botafogo. Primeiro, 18 mil pessoas no estádio é muito aquém da demanda do jogo, mas muito aquém. Muito aquém mesmo. Esse jogo colocaria facilmente o dobro de torcida se houvesse um estádio na Paraíba para comportar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: o Botafogo não tem como fazer desse jogo uma renda estratosférica colocando 90-10 e 80-20, porque a gente imagina que a torcida do Botafogo não estaria disposta a pagar R$ 200 no ingresso, por exemplo. Talvez a torcida do Flamengo estivesse disposta, Cássio. Talvez a gente tenha 18 mil pessoas na Paraíba, nas proximidades, dispostas a pagar R$ 200 para ver o Flamengo. A do Botafogo, certamente não. Então, a SAF do Botafogo, a gestão do Botafogo, eu diria, Cássio, que ela está diante de uma escolha meio histórica. Por que você acha que o torcedor do Botafogo, essa renda não seria... Porque eu acho que o torcedor do Botafogo, Cássio, não está disposto a pagar R$ 200 para assistir um jogo de Copa do Brasil. Se o torcedor do Botafogo... Mas se for a mesma pessoa... Sim, Cássio, veja só, eu não tô considerando... É o Botafogo, primeira opção que você está falando. É o Botafogo, sim, é claro, eu tô falando torcedor do Botafogo. Eu tô falando assim, 80-20, 90-10, o cara é Botafogo, ele tá disposto a pagar R$ 200? Eu acho que R$ 200 não lotaria no Recife, não lotaria em Salvador, não lotaria em Fortaleza, não lotaria em lugar nenhum por R$ 200 no ingresso. Mas a torcida do Flamengo compraria pela carência, porque o torcedor do Botafogo vai ver o Flamengo, mas 3 dias depois vai ter os jogos da Série C. Então, Cássio, eu acho que cabe à gestão do Botafogo entender que o tamanho do Almeidão vai gerar uma renda ali na casa de 1 milhão e pouco, não vai para uma renda estratosférica de 4 milhões, que ele poderia ir, num estádio gigantesco. E eu iria para o caminho de fortalecer o cara que é Botafogo e vai para torcer pelo Botafogo. Eu iria para cobrar os ingressos nos valores normais e praticaria um 90-10, no máximo 80-20. Agora, a demanda reprimida desses 10 ou 20% seria algo gigantesco. E aí eu faço a pergunta, Cássio. É um crime, é uma loucura pensar em Arena Pernambuco? Sim. Ou acho que o jogo tem que ser no Almeidão. Ou na Arena das Dunas? Não, veja, o Botafogo joga no Almeidão, jogou a final no Almeidão. O Flamengo jogou no Almeidão. Aí não dá para ter Flamengo e Botafogo, esse jogo não é no Almeidão.
E tem toda a lógica. Para ir ainda para a tem- renda, de já mais que de 3 você- milhões. Já que você fala, não interessa o valor da renda, Fred, nesse caso, porque interessa, vou até Então, pegar o então ponto pronto. que você Então, trouxe. feita a Não, pergunta, calma. minha Deixa eu escolha é terminar a frase. 90 Não, tem pronto não. Deixa eu terminar a frase, que aí talvez fique Não, pronto. tô dizendo a minha opinião. A minha opinião. Não, é Se porque você, você falou, partindo de que a renda não é o importante. Não, mas a frase não termina dessa forma. Deixa eu terminar a frase. É porque, é porque você estipulou 3 milhões. Não sei, deu 1,5 milhão ano passado. Deu 1,5 milhão. É o que eu falei, é o que eu acabei de falar. Para mim, 1 milhão. Eu acho que Botafogo se é e pra Flamengo pode dar 1,5 milhão também. Mas eu acabei de falar que vai dar. E aí eu acho que dá 90-10, dá 1,5 milhão. E aí tá resolvido, por isso que eu falei. Não sei se daria 3 milhões na Arena das Dunas, porque não deu 3 milhões na Arena das Dunas. O ponto é que, eu ia terminar a frase da seguinte forma: você trouxe o exemplo da SAF, que a SAF vai ficar nisso. Mas lembre-se que na Paraíba, a Federação Paraibana costurou para o Flamengo jogar lá. Por que a Federação Paraibana, então, agora, não, pega aí, Federação Potiguar, esse jogo? Então, assim, eu acho que a chance desse jogo sair da Paraíba, de João Pessoa é zero. Porque a Federação Paraibana costurou, não só do Almeidão, como desse ano também o do Amigão. A federação que costurou a vida do Flamengo não vai... Na hora que tem um Botafogo e Flamengo, ela vai fazer que esse jogo vá para outro lugar? Não faz sentido. Então, é a única forma de ir para... É porque eu não sei se você estava acompanhando. É a única forma de ir para uma renda estratosférica. Mas era o termo que eu estava usando. Estratosférico no que você considera, pô, e do que você acha possível. Eu acho que dá para ser no Almeidão. Mas se for no Almeidão, talvez você não estivesse prestando atenção na minha fala anterior. O que eu estava dizendo? Eu estava dizendo justamente isso. No Almeidão, para mim, o teto é 1,5 milhão. Não é. Não é, pronto, não é se você ceder o estádio para a torcida do Flamengo. Não é, porque se for o Flamengo... Não. Aí eu vou falar. Aí foi por isso que eu falei. O torcedor do Botafogo, você que está dizendo que o torcedor do Botafogo não pagaria. Você está partindo dessa premissa que o torcedor do Botafogo não pagaria. Eu não sei se não pagaria. E detalhe, é válido que você ache isso. Mas a sua opinião é baseada em algo que você acha que está definido. O torcedor do Botafogo não paga esse valor. Eu não sei se é comum o torcedor do Botafogo pagar R$200 no ingresso de jogo? Não é comum esse jogo. Sim. Não é comum esse jogo. Então esse jogo talvez ele pague. Até o ingresso da Libertadores, Minhoca. Fortaleza e Racing. Quanto foi o ingresso? Mas não é Fortaleza e Racing. É como se fosse Fortaleza e Boca Júnior. E o Fortaleza e River Plate. A lógica é esse. É como se fosse esse jogo. É porque eu acho que o cara que é Botafogo e tá cagando pro Flamengo, o cara vai se submeter a pagar. E outra, e se for um Botafogo, e se for um Flamengo com Arrascaeta, Pedro, Gerson, Bruno Henrique, tipo, De La Cruz, com todo mundo. Por que o cara não... O torcedor do Sport pagaria R$200 nesse jogo? Não pagaria de jeito nenhum. Esse jogo vai acontecer, Fred. Mas não vai ser R$200. Mas não vai, porque a lógica não é essa. Não é, o comparativo não é esse, pô. O Sport, pra mim, vai cogitar levar esse jogo pra Arena, Pernambuco. Porra, mas a Arena... Caramba. Ó, Fred. Não, eu só tô dizendo assim. A mudança, não. Não. O comparativo de sair pro Almeidão, pra Arena das Dunas, não é o comparativo de sair da Ilha do Retiro pra Arena Pernambuco. Eu sei, Cássio. Eu tô falando o meu comparativo é sair de 1,5 milhão pra 3 milhões. Repito, você é que acha que não dá para fazer mais de 1,5 milhão. Esse é um direito seu. Eu acho que dá para fazer. Pronto. Aí a gente fica nesse ponto. Os dois podem estar errados. De repente não dava nenhum nem outro. Mas é porque, repito, até falei há pouco, você partiu de uma premissa em que não tem como fazer mais de 1,5 milhão no Almeidão. Eu acho que dá para fazer mais de 1,5 milhão no Almeidão. Ó, só para passar. No passado, teve ingressos mais barato aqui do jogo do Boca, né? Do jogo do Boca. Tô falando inteira, né? Foi R$100. E o mais caro foi 400 e é o setor prêmio. Mas, assim, para o visitante foi 100, 200. 100, 200. Pro visitante, né? Pro visitante. 100 a meia e 200 a inteira. Eu acho isso. Eu acho que fica um dilema muito grande para quem faz o Botafogo. Tá? Minha escolha seria 90-10, 80-20 e renda de 1,5 milhão. Minha escolha seria. Mais do que isso, se é para ganhar dinheiro, eu não cederia 50-50 para a torcida do Flamengo no Almeidão. Eu não cederia. Se é para ganhar dinheiro, eu não cederia. Eu preferia fazer um gesto simbólico
dizer, ó, o Flamengo vai jogar na Paraíba e vai ficar ali no cantinho, ó. É 10%. Porque eu acho, Cássio, que a R$100 o Botafogo coloca 15 mil pessoas, 16 mil pessoas. Aí eu acho que ele coloca 16 mil ingressos, torcedor do Botafogo, que vai pra torcer pro Botafogo. O cara pode até ter simpatia com o Flamengo, mas vai no estádio torcer Botafogo. Ficar no lugar do Botafogo, incentivar o Botafogo ou ficar na sua. Mas não vai fazer graça no meio da torcida do Botafogo. Não vai com a camisa do Flamengo pro meio da torcida do Botafogo. Aí eu acho que 16 mil o Botafogo coloca a R$100. A R$200 eu acho muito caro. Eu acho o ingresso muito, muito caro. Quase fora da nossa realidade. Pronto. E se for 150? Já que você falou entre 100 e 200, se for 150? Porque já bota R$800 mil a mais aí. Não sei. Já vira 2.400. Eu acho o ingresso muito caro. São 16 mil ingressos. Numa cidade de 800 mil habitantes, numa cidade que, repito, que o Flamengo tem uma torcida enorme, o Botafogo tem, mas muita gente acaba sendo Botafogo e Flamengo. Então, de repente, o cara diz, hoje eu vou ser Botafogo, então o jeito do cara comprar, o cara vai para a torcida do Botafogo, sei lá. Assim, é só não desconsiderar de saída a demanda que tem para um jogo como esse, pô. A Paraíba, não sei se é o que tem mais, eu acho que Piauí, talvez, é o que faz tempo que não tem pesquisa no Piauí, mas eu acho que o Piauí talvez tenha um percentual ainda maior. Mas assim, desse lado aqui, dessa parte aqui, desse lado onde a gente tá, é o maior percentual, pô. Então, assim, tem uma demanda enorme do Botafogo por um jogo como esse também. Um jogo de terceira fase, como a gente já disse aqui, o jogo de ida é o primeiro jogo, ou seja, não tem qualquer dano da ida para tirar o público da volta e tal. Eu não consigo achar. Qual seria a sua opinião? A melhor coisa a fazer? Não é qualquer valor. Não, eu já falei, eu acho que seria histórico, como eu tinha dito, seria histórico esse movimento. Então você também seria como eu, 80-20 ou 90-10. E eu até flexibilizei, eu tinha até falado quando você foi 80-20, não sei se você falou, lembrou ou seguiu a lógica. As opções que você deu. Então, porque foi justamente isso. Eu até falei, 90-10, mas vamos flexibilizar o 80-20, que já 80-20 já seria 4 mil, 3.500, 4 mil. Mas já seria um visual muito diferente do que acho que todo mundo espera. E assim, achar que botar no teto, a renda não tem como ser mais de 1,5 milhão, eu acho que aí essa é a discordância da gente. Eu acho precipitado dizer que o teto é 1,5 milhão. Eu acho que talvez se consiga mais. Pode ser 1.800.000, pode ser. Claro que pode ser, cara. O que eu quero dizer é o seguinte, não vai ser. O termo que eu usei, eu não tô sendo literal no número aí. É renda. Se for 2 milhões, ok. Eu tô falando renda estratosférica. Quanto é que tá dando um jogo do Flamengo hoje no estádio de 40 mil pessoas? O Flamengo tá jogando com 4 milhões e meio, 5 milhões de renda. Mas não existe um estádio de... Aí tem que ver como é o local. Não existe um estádio de 40 mil pessoas na Paraíba e esse jogo não vai sair da Paraíba. Aí que eu acho que a discussão acaba se perdendo um pouco. Não precisa debater se esse jogo pode ir para o estádio de 40 mil pessoas. Um jogo, repito, que a Federação da Paraíba costurou o Flamengo 2 vezes para a Paraíba para jogar o Campeonato Carioca. Aí na hora que sai um sorteio para ter o Flamengo contra o time da Paraíba... Mas a Federação tem nada a ver com isso, né? A Federação faz isso. Quando a Federação faz isso, a Federação tá prejudicando o Botafogo. Muito, não, mas quem disse que eu tô elogiando? Não tô elogiando a Federação. Aí agora o Botafogo. Não tô dizendo isso não, calma. O que eu tô dizendo, justamente, tô dizendo que até porque a gente já gravou um vídeo sobre isso. Eu tô dizendo que uma federação que faz isso não é elogio. Uma federação que faz isso. Quem falou que era elogio? Mas para não parecer que é elogio. Uma federação que faz isso, ela vai deixar não ter o Flamengo contra o Botafogo. Mas veja só, aí a pergunta que eu faço é, quando ela trouxe o Flamengo, ela fez aos olhos do interesse de quem? Dela ou do Botafogo? Quando ela trouxe o Flamengo para jogar com juniores esse ano, ela fez para quem? Dela e, segundo ela, da população da Paraíba. Certo. Aí agora o Botafogo tem que pensar na federação. Isso tá querendo dizer o quê? É o jogo não ser na Paraíba? Não tô dizendo que o Botafogo tem que tomar essa decisão. Pouco importa o que a federação ache. Se ele quiser jogar no Almeidão 90-10, ele joga. Se ele quiser jogar no Almeidão 80-20, ele joga. Se ele quiser jogar no Rio de Janeiro, ele joga. Mas ele não tem que consultar a federação que não consulta ele, pô. Nesse mesmo programa, a gente gravou um vídeo de força das federações, de estaduais, de Buca. Assim, eu acho... Veja. A federação que não consulta ele. Veja, eu vou ser bem claro. Na minha opinião,
Se aconteceu, eu quebrei a cara, beleza. O risco desse jogo sair da Paraíba é 0. Eu acho até, Mas inclusive... ninguém tá dizendo que o jogo vai sair da Paraíba, Cássio. Eu fiz uma pergunta a você se seria Pô. certo. Eu tô respondendo. Eu acho que assim, na hora que se debate se vai pro Rio de Janeiro, eu acho que tá perdendo tempo. Eu acho que não vai acontecer. A Mas questão não se é... debateu que é pro Rio de Janeiro, Cássio. Foi uma hipérbole utilizada. Mas você já debateu a Arena das Dunas, falou outros lugares. Já debati. Sugeriu a Arena Pernambuco. Falei no interesse, Cássio. Porque, vamos supor, se esse jogo é contra o Floresta, tá? É porque o Floresta tem, vamos dizer, um clube empresa. Tem que comparar um que faça sentido. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, Cássio. O clube, Se em algum fosse momento, quer Natal, pensar aí lá só em tem a Arena dinheiro. das Dunas, a Arena das Dunas cabe 28 mil pessoas. Aí alguém fala, ó, se botar no Castelão, vai dar mais dinheiro. Se o clube quiser, se o clube quiser o dinheiro, se o clube quiser assim, meu irmão, o Botafogo pensar aqui, eu quero 4 milhões nesse jogo. Eu quero 4 milhões. Pronto, enquanto a gente tá falando de uma possibilidade de um visual histórico, é assim, é porque a gente faz a menor ideia do que o Botafogo vai fazer. Cássio, é porque você tem que entender que, assim, às vezes quando o cara tá apresentando, o cara faz uma pergunta pra puxar um debate. Eu não tô defendendo a tese, não. A gente tá debatendo. Eu já falei, eu deixei muito claro minha opinião, Cássio. Antes de começar, eu falei, por mim é 90-10 em João Pessoa. Ponto. Então, mas a gente não faz ideia do que o cara... Eu ia dizer o seguinte... Agora, eu não poder... Você reprime a pergunta. Você reprime o debate, pô. Não reprime a pergunta, não, mas é porque acho que o tema saiu demais, assim. Você acha que a pergunta é assim, Fred quer que o jogo seja... Ele perguntou só porque ele quer que o jogo seja. Eu não quero. Eu perguntei para ter o debate, pô. Mas a gente tá 10 minutos debatendo isso, a gente não debate a Paraíba o tempo todo, se foi Natal, se foi... Vamos debater na Paraíba. Não é o tempo todo, é só você ver que não é o tempo todo. Se debateu 90% pronto. O jogo na Paraíba. Eu já comentei, pronto, a Paraíba. Assim, se falar de novo, eu vou ficar calado. Se falou do estado além do Almeidão. Porque você já fez a pergunta. Não, já acabou o assunto. Já acabou o assunto. Eu só tô dizendo isso. E agora é esperar, falando bem sério, esperar o que, obviamente, o presidente /SAF da Paraíba... O que o assunto voltou foi porque veio consultar a federação. Eu acho que o Botafogo tem que nem olhar para a federação. Consultar o que for melhor para ele. Ponto. O Botafogo tem que pensar só no Botafogo. Não tem que pensar na federação. E não tem que pensar no torcedor paraibano que é Flamengo. A SAF do Botafogo tem que pensar única e exclusivamente no Botafogo. E só no Botafogo. Não era só no Botafogo. Pensando na Federação da Paraíba. Era o que a Federação da Paraíba fez na Paraíba. Tipo, a gente não tava... Tipo, isso não aconteceu em Pernambuco. Isso não aconteceu na Bahia. Isso não aconteceu... A última vez que aconteceu no Ceará foi em 1995. A gente tá falando de um estado onde isso aconteceu em 2024 e em 2025. Meu exemplo foi esse. Dizer, ó, eu quis dizer, independente do que o Botafogo acha, a gente falou, inclusive, da parte do bloco de Edinaldo, da força das federações e tudo, então pelo menos não parece tão absurdo assim de que uma federação, que a gente está dizendo que as federações têm tanta força, e uma federação que em 2024 costurou a ida do Flamengo para jogar o Campeonato Carioca na Paraíba, e que repetiu isso em 25. Aí, 2 meses depois, tem um sorteio da Copa do Brasil para ser Botafogo e Flamengo, e essa federação simplesmente vai aceitar, vai Botafogo, vai jogar na Arena das Dunas. Eu acho assim, eu não consigo ver sentido isso. Não é questão de Botafogo fazer o que é melhor para... É óbvio que não é possível que você ache que eu tenha discordado disso. O Botafogo tem que fazer o que é melhor para ele, como imagem, como renda, tudo. Mas, dentro de um cenário político como esse, me parece improvável que ele consiga dizer, ó, FPF, que na Federação Paraíba também é FPF, né? O FPF. Eu vou lá em Natal. Não vai, pô. Eu acho que ele não vai porque ele tem que pensar no torcedor dele. Eu acho que esse é o ponto central da história. Ele tem que pensar no torcedor dele. Repito, para mim o Botafogo tá com a chance na mão de fazer história. Almeidão, 90% do estádio, ou até assim, 90% pro Botafogo. Comprou os ingressos? Comprou. Ah, não comprou todo não, esgotou não. Então vamos aumentar o Flamengo para 20. Mas eu abriria 90-10 e faria essa imagem histórica do Flamengo jogando na Paraíba com o estádio inteiro preto e branco. É isso que o Botafogo deve fazer e é isso que o Botafogo tem que buscar fazer. Se a sua torcida não corresponder, aí vai abrindo. Muito mais do que 4 milhões. A longo prazo, isso valeria mais do que 4 milhões no jogo. Muito mais, muito mais. Isso é o que tem que ser feito. O Botafogo tem que gerar uma imagem histórica. E aí a federação vai dizer: ô Botafogo, que demanda reprimida.
Vamos botar esse estádio meio a meio e cobrar 300 da torcida do Flamengo? A federação vai dizer isso aqui, ó. Isso a federação vai dizer, Botafogo. Não existe você fazer só 90-10 cobrando R$ 100. Vamos botar a torcida vamos fazer como se fosse um clássico. Vamos botar meio a meio. Vamos cobrar 300 para o torcedor do Flamengo. Porque aí a renda vai passar de 2 milhões, a federação vai ganhar a taxa dela, mas o estádio vai ser preponderantemente Flamengo. Aí eu acho que a federação talvez intervenha pensando no dinheiro, né? Porque é isso que as federações costumam fazer. Tá? Vamos fechar os outros clubes do Nordeste que foram sorteados. E se for no Amigão? Aí dá no mesmo, é o mesmo tamanho, né? E se sair do Almeidão, vai ser no Amigão. Nenhum, vai ser, fica na Paraíba, vai ser no Veja Amigão. só, se tivesse a capacidade Isso, de 30 mil pessoas... a piada para quem entender, porque os estádios são idênticos. Pô. Assim, exato. não tem a menor diferença. Os estádios são idênticos.